Vamos falar hoje sobre o novo software do BR-Ort. Nós, há aproximadamente uns 20 dias atrás, falamos no DSM sobre o BR-Ort, mas nós focamos lá muito mais a parte teórica do BR-Ort. Hoje nós vamos focar mais a parte prática e vamos falar bastante sobre essa nova plataforma que está disponível aí tanto no web quanto nos aplicativos da Google Play ou da App Store. Nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar rapidamente sobre o BR-Ort, algumas alterações do BR-Ort novo, e vamos ficar mais em cima do software e de implicações. E são as pessoas que publicaram e escreveram os capítulos do BR-Ort, apenas para não deixar passar em branco. E também são algumas slides introdutórias, e o Brasil... Embora o Brasil e a Índia, embora sejam os detentores dos maiores rebanhos mundiais de bovinos, eles têm um abate muito próximo de Estados Unidos e China, que tem, obviamente, um desfrute muito maior. Em termos de exportações mundiais, o Brasil é disparadamente, no ano de 2000, o maior exportador mundial de carne, muito distante da Índia, trabalhava muito junto com a Índia, agora distanciamos bastante da Índia no ano passado. E esse ano acreditamos que vai acontecer da mesma forma. O Brasil tem uma grande extensão territorial, uma grande variedade de alimentos, de raças, e é por isso que tem que ter um software específico para o Brasil, um programa de exigências específico para o Brasil. Em termos de história, o BR-Ort começou, a história do BR-Ort se iniciou em 1995, um simpósio em Viçosa, mas o BR-Ort mesmo, na sua primeira edição, só saiu em 2006 e foi a primeira atualização em 2010 e, posteriormente, em 2016, estamos na terceira edição. O BR-Ort não é um programa exclusivo de Viçosa, ele é um programa de pesquisa nacional, ele está inserido dentro do grande programa de pesquisa do CNPq, chamado INCT de Ciência Animal, são os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Ele está inserido no INCT de Ciência Animal na primeira edição de 2008 a 2014 e novamente foi contemplado na segunda edição e iniciou seu financiamento em 2016 com previsão de conclusão em 2022. O processo número no CNPq é esse que está aí abaixo na tela. Bom, o INCT ele tem 26 instituições, nós coordenamos o INCT de Ciência Animal com 26 instituições, 86 pesquisadores do Brasil e 7 redes de pesquisa. E uma dessas redes trata exclusivamente de exigências nutricionais, onde inserimos o BR-Ort. No banco de dados do BR-Ort, nós temos sistemas a pasto e confinado, maior parte é confinamento, e trabalhamos com 3 grupos de animais, zebuínos puros, cruzados de corte e cruzados de leite. Isso é apenas um panorama dos animais da fazenda, e a gente obtém a maior parte dos animais do BR-Ort, e também é da fazenda do Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Viçosa, onde se trabalha um programa de Nelore super precoce, e também são usados no banco de dados do BR-Ort. Vacas do rebanho. Bom, em termos do BR-Ort propriamente dito, nós vamos falar sobre algumas coisas sobre requerimentos de energia e proteína, e essas algumas alterações serão feitas na próxima atualização do BR-Ort prevista para 2022. Nós faremos uma pequena alteração, uma atualização desse livro em 2022. Algumas considerações, nós vamos mostrar alguns exemplos muito rápidos, vamos nos ater muito pouco a equações. Uma novidade que vai aparecer no BR-Ort novo agora e talvez vá para o software posteriormente é a estimativa do peso de carcaça de bovinos a partir de uma planta frigorífica, seja experimental ou comercial, e isso é influenciado pelo sexo, pelo grupo genético e pelo peso do animal. Essa estimativa do peso de carcaça, então, está mostrando rapidamente se for experimental e se for comercial, ou seja, a diferença desses pesos aí se refere à limpeza, que tem um em relação ao outro sistema. E no caso de crescimento e terminação de bovinos, nós usamos essa equação geral aqui, não importa os números, para estimar a energia líquida de ganho e é mostrada e para um animal não castrado, para um animal castrado, os valores aqui são menores não castrado em relação ao castrado. O exemplo se refere a um animal de 440 quilos de peso em jejum, com um ganho médio diário de 1,8 quilos.
a equação nova e o BR-Port vai trabalhar simultaneamente com ela a partir do ano que vem, é essa energia líquida em função do ganho de carcaça e do peso de corpo vazio equivalente, e o ganho de carcaça pode ser estimado a partir do ganho de peso de corpo vazio, ou a recíproca também é verdadeira. Se usar essa equação aqui, os requerimentos de energia ficam aproximadamente 10 a 12% menores do que usando o ganho de peso de corpo vazio. Isso é óbvio e isso faz bastante sentido, porque o ganho de carcaça é um requerimento mais limpo. Em termos de proteína, a equação para o ganho foi modificada para essa e essa equação tem sido modificada, incluindo qualquer peso equivalente para qualquer grupo genético, inclui essa equação aqui, e mostrando uma nova equação do BR-Port, há uma diminuição de 8,5% dos requerimentos de proteína para ganho. Comparando o BR-Port com o NRC, nosso requerimento de proteína para ganho é maior do que o do NRC, devido às diferentes equações que são usadas pelos diferentes modelos aí nutricionais. Bom, dito isso, nós vamos passar para a plataforma de cálculos agora. Vamos tentar mostrar algumas coisas, algumas novidades do software BR-Port. Dentro desse software, então, nós vamos trabalhar, e já falamos, que está disponível na versão web, na versão Android e iOS. E nós vamos trabalhar, e além de tudo, existe uma parceria hoje do BR-Port, em nome da Universidade Federal de Viçosa, e as empresas aí, a Gene Solutions e o Leonardo Maciel, e às vezes é chamado também de Esteio Agropecuária, e estão trabalhando juntos nesse processo. Elas desenvolveram o software, e um acordo de parceria feito, esse acordo de parceria permite a elas explorar essa plataforma de forma e as empresas possam trabalhar com exclusividade dentro dessa plataforma. Então, isso seria inicialmente. Agora, eu vou passar para a parte de formulação propriamente dita. Bom, e nós temos, então, o novo software do BR-Port. Ele formula dietas, prediz o desempenho, tem todas as funcionalidades que estavam presentes no BR-Port antigo. Ele tem aí as planilhas eletrônicas, ele tem os livros aí, ele tem as instruções de uso aí, tem a possibilidade de mostrar o feedback. Então, toda essa tela inicial, ela praticamente não muda, é apenas uma melhoria geral da tela. Nós passamos agora para a parte de formulação de dietas. Como todos sabem, o BR-Port sempre foi um programa dinâmico de formulação de dietas, ou seja, ele permite que o usuário mude a composição do alimento durante a formulação, ele permite que o usuário troque as exigências do animal durante a formulação, então ele permite uma série de coisas, e atualmente ele permite também a otimização de dietas baseada realmente no máximo de retorno econômico que pode ter nesse programa quando se faz várias operações aí de confinamento, etc. Nós vamos nos ater aqui apenas a crescimento e terminação, mas ele trabalha também com de corte, tanto vazia, quanto prenha, quanto lactantes de corte, e trabalha também com bezerros latentes. E também tem uma parte de predição do desempenho. Ele está em inglês e em português, ou seja, ele tem muitos acessos também em outros países. Eu vou dar um exemplo aqui, muito comum hoje, de crescimento e terminação. Eu vou começar com uma situação real. Hoje, o produtor de gado de corte está comprando um bezerro aí por volta de R$400 a R$500 arroba. E ele precisa de vender esse boi por 320, mais ou menos a cotação estaria hoje em torno de R$320 arroba. Então, a gente tem que ver como o sistema vai mostrar que esse animal é possível o produtor usar. Então, eu vou pegar um bezerro na desmama e sobre ano, 250 quilos, vou levar ele para 550 quilos no confinamento, certo? E vou prever um ganho de peso em torno de 1,650 kg. Esse ganho de peso, talvez o zebuíno seja mais difícil de obter ele, porque esses animais normalmente vêm do creep feeding, mas eu vou usar um cruzado de Angus, e eu acho que representa bem a realidade de cruzado de corte, um animal em confinamento, um macho não castrado, animais jovens,
Eu vou fazer essa simulação para 1.000 animais, um confinamento pequeno. Eu vou, além dos custos de alimentação, os outros custos todos embutidos num preço de R$ 45,00 por mês ou R$ 1,50 por dia, que seria o preço aí de todas as mão de obra, energia, maquinário, etc. É óbvio, esse preço varia de região a região, mas eu vou, em termos disso, R$ 45.000, que seria em torno de R$ 45,00 por boi por dia, 1.000 animais seria R$ 45.000. E o preço de compra, e a média hoje, R$ 450,00 a arroba de um bezerro. E o produtor vai vendê-lo a R$ 320,00 a arroba. E aí vocês vão ver, o programa vai falar em termos de indicadores econômicos, em termos de otimização desse processo. O rendimento inicial nós vamos considerar 50%, o final 53%. Esse rendimento pode ser maior ou menor, depende da planta frigorífica, depende do grau de acabamento dos animais, depende se os animais são o boi China, é o boi exportação, o boi abaixo de 30 meses de idade. Então, esse aí vai depender um pouco. Então, descritos os dados do animal, nós vamos passar para das exigências. Esse e já é automático. Eu seleciono os padrões. Quando eu seleciono os padrões, ele vai selecionar todos os nutrientes que eu vou precisar no álcool. Está fazendo em base de NDT e depois a próxima etapa é a seleção de alimentos. Eu vou usar um exemplo de volumoso, a silagem de milho, e vou usar um concentrado energético. Aqui, no caso, eu vou dar a opção ao programa de usar casquinha de soja, grão de sorgo e fubá de milho. Vou usar um concentrado proteico. Eu vou dar a opção para formular de caroço de algodão. Eu vou deixar o resíduo destilar ali, o DDG. Vou deixar o farelo de soja e vou deixar a ureia E. E vou a fonte de minerais. Nesse caso, os alimentos, e tem uma diferença, os alimentos de empresa ou os núcleos, eles vão entrar de acordo com a parceria que for feita aí com a empresa e nos assiste aí. E as fontes de minerais, então todas as fontes de minerais aí estão incluídas aí, vou selecionar as fontes de minerais. Próximo passo é definir as restrições, ou seja, eu vou mostrar o preço, eu estou trabalhando com preços médios e não vou me ater muito ao fubá, aí, o milho em torno de R$ 1.500 a tonelada, as 1.200, sorgo grão 1.200, caroço de algodão 1.200, DDG 1.400 em base C, obviamente, farelo de soja 3.000, ureia 2.500 e as fontes minerais com seus respectivos preços aí. Agora, o próximo passo eu posso mandar otimizar essa dieta sem manter uma relação de volumoso concentrado fixo e posso otimizar uma relação fixa. Eu vou fazer primeiro sem a relação fixa, aí nós vemos, e quando a gente trabalha sem a relação fixa, é mais fácil para o programa fazer o ajuste. Quando a gente fixa a relação, o programa ele demora um pouquinho mais, vocês vão ver no tempo, nós vamos simular de duas maneiras. Aqui também está o custo diário, a quantidade de matéria natural, quantidade de matéria C, quantidade de concentrado, ou seja, o programa escolheu lá, a otimização dele deu, obtendo o máximo retorno econômico, 66% de volumoso e 34% de concentrado. Bom, isso aí eu vou mostrar para vocês só embaixo aqui. A última coisa, eu não vou me ater agora, isso aí daria uma margem bruta de aproximadamente R$ 800.000, certo? Mas eu vou fixar uma relação volumoso concentrado, que todo mundo gosta, e eu acho que é muito importante também. Eu vou fixar mais ou menos baseado no Centro-Oeste, 20% de volumoso e 80% de concentrado, e vou mandar otimizar com essa relação. Vocês vão ver, e com essa relação, às vezes demora um pouco mais, porque quando você fecha muito o programa, às vezes fica um espaço em branco aí de arredondamento. Mas nesse caso aqui foi rápida a formulação. A matéria C ele colocou 8,68 quilos, isso representa 2,17% do peso vivo. Eficiência alimentar ele está colocando como 0,19, animais jovens realmente têm uma eficiência maior. E qual é a composição do concentrado? Se a gente clicar na matéria C aqui, ele abre para a gente a composição do concentrado, um casquinha de soja, grão de sorgo, caroço de algodão, ureia e os demais fontes de minerais para balancear minerais. Vamos... E se a gente olhar, ele mostra, vermelho está menor exigência e
amarelo, maior exigência. Ou seja, se ele não conseguir fazer dentro da exigência, ele vai mostrar essas duas telas para nós, certo? Vermelho e amarelo. Ele mostra apenas o amarelo, está mostrando E. Tem um pouco mais de PNDR do exigência. Isso não tem nenhum problema em termos de cálculo, é muito pouca quantidade, ele vai gerar isso em termos de cálculo. Então, ele faz o cálculo para todos os ingredientes e mostra, então, a ração formulada. E fechando, isso está dizendo em cima, é o mínimo e o programa exige e a dieta fornece. E também do lado, ele mostra a proporção da dieta, 2,17% é o consumo estimado, é o consumo médio de 250 até 550 quilos, tá? Extrato etéreo nessa dieta está 5,07, carboidrato não fibroso 50,46, FDN 28,34, fibra fisicamente efetiva de volumoso, ele só mostra se o volumoso tiver, tem muito volumoso que não tem no programa, 10,60, teor de amido 41,71%, exigência, teor de NDT 77,5%, energia líquida, energia metabolizável, proteína degradada 8,87, PNDR 4,97, proteína bruta 13,8, proteína metabolizável 9,65, e o restante seria os teores de minerais. Agora vamos para o diferencial do programa, o relatório financeiro, ou seja, os indicadores econômicos. Ou seja, além de formular uma dieta otimizada, os indicadores econômicos também permitem que você, qual é o seu lucro, qual é o seu prejuízo, ou quanto você pode melhorar, onde você pode melhorar, no caso de uma formulação. Então, essa formulação, quando ela está presa, a gente tem muito pouca opção de melhora, porque ela está fechada em 2080. Mas aqui está mostrando os dias de confinamento, 182 dias, para o animal ganhar 300 quilos, o peso de venda da arroba, 19,43 arrobas, considerando o rendimento de 53%, total de arrobas produzidas no confinamento, 10,6%, o ganho de carcaça total, 11,1 arrobas, e o rendimento é maior de 50%, rendimento do ganho, 55,44%, ganho diário de carcaça, quilos por dia, 0,91, custo diário, 11,55, custo operacional, reais por arroba 2.100, aí tem o custo de alimentação para receita, o custo operacional para receita e o custo total para receita. Aqui nós temos o custo da arroba produzida em torno de R$ 198, ou próximo de R$ 200, é um custo razoável, principalmente quem está mais no centro-oeste, na região mais centro-oeste, ou algumas regiões específicas de Minas Gerais também tem um preço melhor de grãos. O ponto de equilíbrio é importante, reais por arroba, R$ 301,10, ou seja, se o produtor comprou boi, R$ 450 arroba, o bezerro, e vendeu a 301,10, com esse custo diário de alimentação, nesse tempo rápido, ele precisa de vender a 301,10 para ele empatar o seu capital. Ou seja, ele não vai ganhar nem perder nada. Acima disso, ele tem lucro. E se você considerar os juros, no caso, nós consideramos 1% de juros sobre o capital investido, então ele teria que vender a 316,25 para ficar zerado a questão do seu custo com a sua margem. A margem operacional deu R$ 121 por arroba e a margem operacional por animal deu R$ 1.290. A taxa de retorno foi 12,99. Mas embaixo é mais interessante que nós vamos falar. E o investimento dos animais foi 3.750.000. Ele pagou o bezerro lá a 450. Custo de alimentação, 1.832.147. Custo extra, 269.230. Custo operacional é a soma do custo de alimentação mais o custo extra, 2.101.000. Receita bruta é o preço, as arrobas, o total de arrobas vendidas vezes o número de animais, vezes o preço da arroba, e foi considerada R$ 320. A margem bruta dele foi R$ 367.288. Essa margem bruta sobrou para ele. Ele já pagou esse déficit e ele perdeu, o preço da arroba, ele perdeu R$ 923.333 ao comprar um bezerro supervalorizado em relação ao preço do boi gordo. Isso a gente chama atenção, esse bezerro supervalorizado é questão de época, de ano, e tem ano ele não vai achar nunca ele num preço mais acessível, mais próximo do preço da arroba. Mas ele sempre varia aí, no normal aí, pelo menos de 20% a 30% acima do preço da arroba é o normal. Ou seja, o normal hoje numa arroba de 320 seria algo em torno de 410, 420. Às vezes o pecuarista fala muito do preço do bezerro, mas às vezes o problema dele não é apenas o preço do bezerro. Então, essa seria a margem geral.
Agora, se eu for lá, e tem uma margem bruta, eu vou fazer só uma simulação para vocês. Se eu voltar lá, olha, e está sobrando 367 mil. Agora eu vou voltar lá e vou comprar o bezerro mais barato, certo? Vou comprar o bezerro a R$ 400 a arroba, para ver o que vai acontecer. Olha, eu posso vir aí, ó, e vou voltar. E o programa é rápido, é instantâneo. Eu vou colocar R$ 400 a arroba do bezerro. Ou seja, eu deixei de pagar R$ 50 a mais da arroba. Vamos ver o que acontece. Vamos passar rapidamente a da tela dessas. E aí ele vai... Os alimentos já estão selecionados, são os mesmos. Eu vou fixar a relação volumoso concentrado, vou otimizar do mesmo jeito, com essa relação nova. Eu coloquei aí a mesma relação. Ele mudou um pouquinho o teor de matéria, muito pouco, né? A dieta ficou praticamente a mesma. E aconteceu o indicador econômico. O indicador econômico já mudou. O ponto de equilíbrio com juros já passou a ser R$ 293. Vocês lembram que estava 316. Sem juros, mas normalmente a gente vai considerar sempre com juros aí do capital investido, então 293. Então, obviamente, a margem dele vai ser maior. O que aconteceu e na margem total? Olha, e para vocês verem, ele já teve uma margem bruta de 783.955 e ele investiu negativamente, ou seja, comprou a mais as arrobas, ele comprou no início do experimento, no início do seu confinamento, deu a ele um prejuízo de R$ 506. Mas esse confinamento pagou isso e sobrou R$ 786 reais. Então, esse é um programa, um novo software BR Watch. A gente bate sempre assim. Se você quiser vender na bolsa, você sabe por quanto você comprou, sabe a dieta que você vai fazer, sabe quanto você vai receber. Na bolsa você vende adiantado, você pode já predizer a sua margem bruta, ou seu lucro no sistema de produção. Isso em termos de software. Eu não vou voltar a falar as mesmas coisas que o software faz. Por exemplo, eu posso trocar a exigência do animal durante o cálculo, eu posso também mudar a composição de alimentos durante o cálculo, eu posso incluir alimentos ou deixar de incluir. Nesse exemplo aqui, ele não incluiu o DDG, porque o preço do DDG provavelmente está acima, o custo do DDG está acima do preço normal. Ele não incluiu o DDG. Eu poderia incluir DDG no cálculo e fazer, certo? Ele vai me dar, possivelmente, um custo maior e vai me dar uma dificuldade maior de balanceamento. Eu posso ir só mostrar como eu incluo. Eu venho e no DDG, eu vou colocar 1 quilo de DDG. Sabe, obrigado a colocar 1 quilo de DDG, certo? Aí vai acontecer. Eu vou deixar ele otimizar de novo a dieta. Ele está fixando essa proporção, vou otimizar ela com a proporção volumoso concentrado fixo. Voltou, e agora 8,75 quilos, sabe? Ele já mudou, ou seja, se eu quiser incluir algum alimento da quantidade que eu quiser, eu ponho. Eu coloquei DDG e 1 quilo deu 11%. Se eu quiser colocar 2 quilos, vai dar 22%. Então, eu sei fazer isso, eu posso balancear isso do jeito que eu quiser, se o usuário tiver um controle do cálculo desses ingredientes. E depois eu posso salvar isso aí, a dieta, o relatório completo, a fórmula, ou também posso mandar em CSV e para fábrica de ração. Então, ele salva de todas as formas, eu não vou fazer esse desempenho agora. E, por último, mais 2 ou 3 minutos, eu vou mostrar a predição de desempenho. Também ela está modificada, ela foi modificada da versão 3.0 para 4.0. Agora nós estamos trabalhando em termos um pouco diferentes do que era. Eu vou só simular. É isso. Eu chego numa propriedade, pergunto ao produtor, olha o peso dos animais dele, olha o ganho dele, certo? Então, eu vou pegar um produtor, um peso médio de 450 e um ganho de 1,7. Vamos dizer, ele esteja um zebuíno, confinamento, animal não castrado, animal jovem. Aí eu vou fazer. Eu vou saber do produtor, ele usa. Eu vou colocar, e de novo, silagem de milho, certo? Eu vou colocar, e agora não tem escolha. Eu vou falar, o produtor vai falar assim, eu uso fubá de milho e uso casca de soja, eu uso 2, pronto. E aí eu vou procurar agora o energético, o concentrado proteico. Eu falo assim, ó, eu só uso farelo de soja e ureia aqui na minha propriedade, certo? Aí eu sigo à frente, ele pergunta para ele, quantos quilos você dá de silagem de milho? Eu falo assim, 12 quilos, de fubá, 5 quilos, de casquinha de soja 1, de farelo de soja 1, de ureia 0,1. Quer dizer, eu estou dando uma simulação hipotética, sabe? Mas o produtor pode mentir para você, e vice-versa, sabe?
eu até sabe, falou assim, se ele estiver dando essa dieta, se ela tiver nutriente para ganhar esse peso, tudo bem, se não, alguma coisa não está muito correta aí. Aí, quando eu jogo na predição de desempenho, vem lá. Ele está mostrando que esse animal, com esses ingredientes, está comendo 10 quilos de matéria seca, isso representa 2,23% do peso vivo, está bem normal. Matéria seca concentrada, 6,28% ou 63%. Se eu quiser fechar, se ele quiser pôr mais concentrado, ele põe, não tem nenhum problema. E o que aconteceu a dieta? O produtor está usando, ele mostra, e ó, eu alimento para esse ganho de peso, nesse peso médio do animal, mostra, e está faltando um pouco de cálcio. Eu não fiz balanceamento de minerais, eu posso fazer, mas eu não fiz. Ele está mostrando, o programa está dizendo, o ganho médio esperado 1,7, ele tem energia líquida, e nós estamos baseando agora em energia líquida, e não energia metabolizável mais. Olha a energia líquida que tem disponível para ganhar 1,73 quilos, e tem a proteína líquida, também não estão usando mais proteína metabolizável, proteína líquida para ganhar 2,34. Ou seja, aí a dieta está energeticamente bem ajustada, a proteína está sobrando. Você vai fazer o quê? Vai lá diminuir o farelo de soja, vai economizar, inclusive, na sua dieta. Então, seria isso que eu tinha para falar em termos e eu vou voltar para fazer as considerações finais e dentro do software. Certo? Então, nós temos aí, e o programa agora é um programa que faz todos esses... Eu gostaria apenas de falar sobre a implicação que tem econômica nesse procedimento, mostrando, e, por exemplo, num BR-Port de 2010 para 2016, o requerimento de proteína diminuiu 126 gramas. Para o animal ganhar 159 para ganhar 2 quilos. Vamos ficar no 2 quilos e 159 gramas. Em termos de farelo de soja, isso representa 0,35 quilos de farelo de soja por dia. Se eu pegar 96 dias de média de confinamento do Brasil, daria 34 quilos de farelo de soja a menos no confinamento. Se eu pegar só 4 milhões de animais confinados, hoje o Brasil tem bem mais, talvez até 6 ou 7 milhões, dependendo do semi-confinamento incluído aqui, só 4 milhões daria 137 mil toneladas de farelo de soja. A um preço de 2.800 a tonelada, daria 383 milhões de reais economia, só um sistema, para vocês verem qual é a importância do sistema de exigências nutricionais. Qualquer número que você diminua ou aumente, se impacta direto no sistema de produção, impacta direto no custo de alimentação dos animais. É isso que a turma que trabalha com monogasto faz há muitos anos, e somente agora, mais recente, o pessoal de ruminantes está mais atento a essa questão de eficiência alimentar, de reduzir nutrientes em excesso, porque nutriente em excesso é realmente um aumento de custo e uma diminuição de lucro para o produtor rural. De uma maneira geral, eu fico muito agradecido, agradecer mais uma vez as empresas parceiras aí, e seria a Esteio Gestão Agropecuária e o Leonardo Maciel, e junto com o sistema, junto com a universidade, estão disponibilizando esse produto aí para todos no momento. Muito obrigado.